tá? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês que nos acompanham ao vivo, certo? E qual que é a ideia da sala secreta? É trazer um pouquinho de conteúdo, né? Um pouco de conteúdo sobre termografia na área da saúde. Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia, tá? Trabalho com termografia e utilizo a termografia na minha prática clínica desde 2016, tá? E, bem, vamos ver quem está aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a presença da Elisane, o Dr. David. Bran, estamos sem o seu áudio. O Ó, microfone desliguei está sem mutado. querer. Aí. O touch do microfone é sensível, desculpa. Mas sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos, boa noite. Como eu disse, eu não sei se vocês escutaram, até onde vocês escutaram, mas enfim. A ideia dessa sala secreta é trazer um pouco de conteúdo de uma forma leve, né, e mais de bate-papo, descontraído, prático, sobre a termografia na área da saúde, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. E qual o tema de hoje? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso, a aplicação da termografia para avaliação dos pontos gatilho, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a definição do que é um ponto gatilho, também conhecido como trigger point, tá? E vou mostrar na prática para vocês no programa como eu faço para identificar um ponto gatilho, certo? Então eu trouxe como referência, tá? Um a tese de doutorado da doutora Luciane Balbinot, que ela utilizou a termografia, né, para avaliação de trigger points. Mas eu vou compartilhar aqui a tela, né, aqui. Bom, só me dá um feedback se vocês estão visualizando a tela aqui. Tudo certo, Acredito Fran. que sim. Obrigada, Carlos. Bom, então aqui tá essa imagem, tá? Eu vou começar a falar sobre gatilho, então vai ficar mais fácil vocês visualizarem, né? A imagem térmica. Essa imagem, volto a dizer, a referência é a tese de doutorado da doutora Luciane Balbinot, tá? Bem, e quando eu vou falar de ponto gatilho, o que a gente tem que ter em mente, tá? Os pontos gatilho miofaciais, eles são definidos como um ponto, vai ser um ponto hiperirritável, obviamente, no músculo, né, esquelético, que vai estar associado ali a um nódulo palpável, hipersensível e uma banda tensa, tá? E esses pontos gatilho, eles podem causar uma sequência de eventos que a gente conhece, que é o clássico: dor, a liberação de substâncias vasoativas, edema local, sensibilização de nociceptores periféricos, isquemia, uma depressão de ATP e assim por diante. Ocorre uma cascata de eventos, né? E, bem, eu vou até depois, até se for possível, eu vejo para disponibilizar para vocês a tese da Luciane, tá? Só para quem está ao vivo dessa vez, tá bem? A gente vai disponibilizar. Bom, quando tem essa banda tensa, o que foi interessante que a Luciane avaliou? Então, a Luciane, claro, foi avaliar ali o ponto gatilho, né, na tese de doutorado. E comparando com a imagem térmica, ela usou um algômetro, né, que é um equipamento adequado para mensurar, vamos dizer assim, a dor, uma forma menos subjetiva, que é a escala visual analógica, que seria você dar uma nota para essa dor. Então, hoje em dia você utiliza hoje em dia não, né? O certo seria você sempre utilizar um algômetro de pressão, tá? Esse equipamento você consegue mensurar o quanto de pressão você consegue colocar em um determinado ponto e a pessoa refere, né, o quanto ela suporta dessa pressão e aí ele te dá um número, tá? E, bem, voltando ali ao ponto gatilho, né?
Qual que é a incidência de um ponto gatilho, tá? Isso é bem variável, pode ir de 30, pode atingir de 30 a 93% das pessoas, certo? Bem, mas o, o, o achado mínimo ali para você identificar um trigger point inclui, primeiramente, a presença dessa banda, da banda tensa, tá? Que vai ser um grupo contraído aí de fibras musculares, tá? Que percorre o músculo, tá? Não sustentada pela atividade de um motoneurônio, tá? Ou seja, não é um espasmo muscular, tá? E não vai apresentar uma atividade elétrica que justifique essa manutenção da contratura, certo? E a banda tensa, ela vai ser o primeiro sinal de uma resposta muscular excessiva à tensão biomecânica, tá? A origem da banda tensa, ela ainda não está bem esclarecida, tá? Ainda na literatura, mas eles, né, acham, enfim, né, a teoria mais palpável é que essas placas, existem placas motoras ali disfuncionais que são encontradas no maior número nessas bandas tensas, tá? Do que numa porção não contraída do músculo, certo? E existe também uma anormalidade aí no complexo da placa motora, né? Nessa junção mioneural, tá? O evento que eles observam na eletroneuromiografia das bandas tensas é a presença de pequenos potenciais, que eles chamam de negativos positivos. Então, quando você faz eletroneuromiografia desse ponto gatilho, na banda tensa, ocorre isso, tá? Uma atividade espontânea ali, tá? E o que que acontece? Então, quando um músculo, tá, ele vai ser submetido a uma tensão biomecânica acima do seu limiar de tolerância fisiológica, vai ter uma ativação dessas estruturas com função protetora e de alerta a uma possível lesão, tá? Como, por exemplo, os nociceptores musculares periféricos, como eu disse inicialmente, que são as fibras amielínicas, né, em forma de terminações nervosas livres, as fibras nervosas finas adjacentes, as zonas de projeção medular, também ativando as vias ascendentes e as vias descendentes e os sistemas supraespinhais ou centrais. Então, tudo isso vai gerar uma cascata de eventos, como eu disse para vocês, e vai haver a liberação de substâncias neurovasoativas, como potássio, tá? Tem a liberação de substância P, bradicinina, enfim. Existe aí todo um efeito bioquímico, né, do ponto gatilho. Mas aonde que a gente junta, então, a identificação desse ponto, dos pontos gatilho e termografia, tá? Então, primeiro a gente tem que entender aqui um pouquinho da gênese, né, dessa síndrome, que se torna uma síndrome miofacial, certo? Só gostaria de avisar vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, pode escrever no chat, fiquem bem à vontade, tá? Para interromper. Aqui é para ser também um bate-papo, porque às vezes eu começo a falar, mas aqui, esse começo vai ser uma abrangência fisiológica aí do ponto gatilho para a gente entender onde que a termografia pode nos auxiliar no diagnóstico, tá? E na avaliação do ponto gatilho, certo? Então, entendendo um pouquinho aqui a síndrome miofascial, ela vai ser diagnosticada pela identificação, né, dessa banda tensa, do trigger point, e vai ter uma sequência de eventos aí. Tem um estímulo nociceptivo, liberação e o acúmulo das substâncias vasoativas, vai ter um edema local, a sensibilização desses nociceptores periféricos, né, uma congestão venosa, uma isquemia lá no músculo, depressão da ATP, né, afeta aí a respiração celular, obviamente, falência na recaptação de cálcio, tá? Contratura da fibra muscular, constante estímulo nervoso nociceptivo aferente, sensibilização do sistema nervoso central, vai ter um aumento da atividade neuronal com uma eferência motora reflexa, criando assim padrões antálgicos, tá? E esses estímulos nociceptivos perpetuam essa dor, o risco de evolução para um quadro crônico e de difícil, né, resolução aí. Então, essa seria a gênese, essa cascata de efeitos, o que acontece quando ocorre né, a banda tensa e o trigger point. E onde que entra aí a
termografia. Como ocorre toda essa cascata bioquímica, vai interferir no reflexo viscerocutâneo. Então, quando nós conseguimos identificar ali pela termografia, existem características específicas, eu vou falar aqui para vocês nessa live, para a identificação do ponto gatilho através da termografia, certo? Então, eu falei ali da parte é, fisiopatológica do ponto gatilho, claro, e o que, que vai acontecer, né? A cascata de eventos que eu disse para vocês vão influenciar no sistema nervoso neurovegetativo e vai repercutir na temperatura da pele. E como ocorre essa repercussão na temperatura da pele, eu consigo registrar com uma câmera termográfica, tá? E, bem, um dos maiores pesquisadores nessa temática é o Fischer, tá? E aí, o que que o Fischer fez? Ele é um dos maiores estudiosos de ponto gatilho e termografia, tá? E ele descreveu características. Quais são as características de uma imagem térmica que identifica um ponto gatilho, tá? Então, comumente, né, nós encontramos ali os hotspots, ou um hotspot. O que que é um hotspot? É um ponto quente, tá? Mas tem uma característica, não todo ponto quente é um ponto gatilho. E isso que confunde um pouco as pessoas que se deparam com uma imagem térmica, começa a avaliar uma imagem térmica e acha que todo ponto quente é um ponto gatilho. Tá? Não, nós temos aí características termográficas específicas e eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, o que que identifica um ponto gatilho pela termografia? Esse hotspot, esse ponto quente, ele vai ter de 0,50, né, a 1 centímetro, tá? E você vai comparar, desculpa, ele vai ter um formato discoide e ele vai ter uma diferença de temperatura de meio grau a 1 grau, tá? Você vai comparar com o lado oposto ou o lado, a área circundante. Então, eu vou mostrar para vocês hoje no programa computacional como a gente pode identificar um ponto gatilho, tá? O formato dele, discoide, de 5 milímetros a 10 milímetros, certo? E existe uma correlação do hotspot e o trigger points ativos pela algometria de pressão, que foi isso também que a doutora Luciane correlacionou no seu doutorado, tá? E além disso, né, uma coisa que a gente tem que começar a se perguntar quando a gente utiliza a termografia, qual que é a sensibilidade e a especificidade da termografia para identificar essa disfunção? Então, o que que a Luciane viu, né? Então, lá em 2006, a Luciane verificou que a termografia, ela possui uma especificidade de 95,60% e sensibilidade de 95, também de 95,60 para diagnóstico de trigger points miofasciais no músculo trapézio. A gente não pode extrapolar para os, né, todos os músculos, não, para o músculo trapézio, mas, né, nos demais músculos também tem uma alta sensibilidade e especificidade para a identificação desses pontos gatilho, tá? E, bem, aqui na imagem da Luciane, né, ela identificou, claro, ela colocou esses círculos brancos para a identificação dos pontos gatilhos, tá? Ponto gatilho. E eu vou mostrar para vocês, vou abrir aqui uma imagem, vou parar de compartilhar a imagem da tese dela, tá? Para mostrar para vocês aqui como que eu posso realizar essa identificação no programa computacional. Certo? Então, primeiramente, você tem que estar bem claro quais são as características termográficas de um ponto gatilho, tá? Como eu disse para vocês, formato discoide, que vai de 5 milímetros a 10 milímetros, tá? De 5 a 10 milímetros. E a diferença de temperatura que tem com o lado contralateral ou uma região aqui adjacente ao ponto gatilho vai de meio a 1 grau, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Deixa eu só entrar aqui. Isso.
Se caso alguém tenha alguma dúvida, pode escrever no chat, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês tela, a tela aqui do programa computacional, que eu vou utilizar aqui nesse momento o Thermofy, tá? Como eu mostrei na live também anterior, como identificar ali o BTT. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu posso identificar um ponto gatilho, tá? Bem, deixa eu compartilhar aqui a tela. Hum. Bom, aqui eu já estou na tela na qual eu consigo carregar as imagens que eu quero, né, para começar a análise. Então, aqui eu vou carregar algumas imagens. Eu vou carregar duas imagens para identificação de pontos gatilho. Aqui eu vou demonstrar no Thermofy, mas o procedimento nos demais programas computacionais é o mesmo, tá? Bem, abri aqui uma imagem. Deixa eu ver a outra. Tá. Então, vou começar com essa imagem. Bem, vejam. Aqui eu tenho uma imagem, né, dorsal. E nessa imagem eu vejo região cervical posterior. Eu vou colocar o fundo escuro, que vai ficar um pouco mais fácil aqui para a gente começar a identificar, tá? Bem, eu tenho região cervical posterior, e aí eu venho para a região de trapézio, região interescapular, né? E, enfim, região dorsal e posterior de ombros. Então, primeira dica que eu dou para vocês, para auxiliar na identificação, não só de pontos gatilho, mas também a identificação de assimetrias na termografia. Então, a primeira coisa é trabalhar o contraste de temperaturas, tá? Então, a primeira coisa, você pode começar diminuindo a temperatura mínima. Ó, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com esse fundo roxo, eu acho que atrapalha, né? E vocês perceberam que que ela ficou toda vermelha, né? Então, eu não crio um contraste para identificar o ponto gatilho dessa maneira. Então, eu subo, começo a aumentar a temperatura mínima. Começo a aumentar ali para 25,7, 26. Meu fundo está quase todo preto. Eu ainda vejo manchas, né, na tonalidade do roxo, mas eu quero aumentar, quero isolar essa imagem. Então, começa a subir aqui, ó, 28,6 a temperatura mínima. A máxima eu não mexi ali, tá 37, tá? 28, 29. E dessa maneira, o que que eu faço? Eu realço quais são os pontos com as temperaturas mais quentes, tá? E aí eu identifico que tem, né, um hotspot bem nessa região interescapular, mais de torácica média, certo? Aqui onde eu estou passando o mouse, né, nesse lado direito, região interescapular, esse hotspot, certo? E claro, eu também verifico que essa paciente tem uma assimetria também na região de ombros, né, posterior de ombro. Mas o que me chama a atenção é esse hotspot. Está em formato discoide? Sim, está em formato discoide. Ó. Conforme eu venho subindo a temperatura mínima, eu vou isolando ainda mais esse ponto quente, tá? O que eu posso fazer também? Eu posso aumentar a temperatura máxima, mas aí no caso, ó, posso deixar ainda numa tonalidade do branco, certo? Ó, eu poderia deixar nessa amplitude. Uma pergunta que eu recebo quase que mensalmente. Qual que deve ser o mínimo e a máxima? Quanto eu tenho que deixar de temperatura mínima e a máxima? Depende. Quem escolhe isso é você, mas você tem que ter em mente que tem que facilitar a sua interpretação, essa escala de temperatura, e dos demais. Tem que facilitar para o seu paciente entender, para os outros profissionais da saúde entenderem quando você encaminha o exame para eles, tá? Tem que ficar de fácil o quê? Interpretação dessa imagem. Então, eu poderia deixar aqui no mínimo 33 e no mínimo 36,2, desculpa, sim, tá?
Isso tudo depende. Posso aumentar essa temperatura máxima? Sim, mas eu quero realçar que ela tem esse hotspot, que esse hotspot é um ponto gatilho, tá? Então vamos lá. Agora eu vou calcular a diferença de temperatura dessa região do hotspot para a região o quê? Do lado oposto, tá? Tem um formato discoide, né? Claro, coloquei aqui o ROI sobre essa área do hotspot e copio, né? Faço do mesmo tamanho, coloco na região do lado oposto, tá? E agora eu vou calcular a diferença de temperatura através do cálculo do delta, certo? E coloco ali o R1 menos o R2. Eu posso editar depois o nome, a nomenclatura desses ROIs, mas não vem ao caso agora. E olha só, olha que interessante. Aqui a diferença de temperatura, na temperatura máxima, deu 0,93. Deu uma diferença na temperatura mínima e também na média ali, ó, 0,58, tá? E nesse caso, tá, a gente identificou pela termografia e na sequência foi realizada a palpação, tá? Então você confirma, é, tem essas características termográficas, mas nada anula você realizar a palpação para então confirmar, realmente confirmar esse hotspot, tá? Então aqui nós temos esse hotspot nesse caso um ponto gatilho, tá? Então aqui nós identificamos o ponto gatilho, certo? E uma coisa interessante aqui também, uma ferramenta do Thermofy, é eu visualizar essa imagem no Hypermax, que me possibilita analisar essa imagem, né, em 3D. Então vejo que aqui, para quem ainda não tem muita familiaridade com esse 3D, no começo você pode achar um pouco confuso, mas depois fica muito bacana quando você começa a entender um pouquinho. O que que eu posso fazer com essa imagem em 3D? Então eu posso, a gente fala, né, a gente pode fazer um mergulho, analisar todo o Everest. Então eu posso identificar onde está o ponto quente, ponto mais quente. Claro, é ali onde nós identificamos esse ponto gatilho, esse hotspot, tá? Mas o que me chama atenção também, ele aqui onde eu estou passando o mouse nesse momento, né, imagem 3D é onde está, né? Nós identificamos o ponto gatilho. Me chama atenção também, tem a temperatura mais quente ali do ombro posterior. Mas se a gente analisar aqui, né? Quais são os pontos? Onde estão os pontos mais quentes? Tá no ombro, claro, é o ponto gatilho, mas também me chama atenção aqui na frente, ó. E aqui, onde eu estou passando o mouse, qual seria a região? A região de cervical, tá? Então, provavelmente a região cervical dessa paciente também pode influenciar aí na questão desse ponto gatilho, tá? No tratamento, eu poderia focar, se eu trabalhasse, por exemplo, com agulhamento a seco, agulhar esse ponto gatilho, mas também realizar uma liberação, uma palpação dessa cervical? Sim, tá? Então, isso que também é muito interessante nessa função do Hypermax. Eu aconselho a todos, quando vocês colocarem uma imagem, baixarem uma imagem ali no Thermofy, utilizando o VisionFy para avaliar, tá? Explorem essa imagem em 3D. Vai te dar uma outra visão da imagem térmica, certo? Lembrando, sempre que aperte em salvar aí para você não perder todo o seu trabalho sobre a imagem térmica, tá? Então aqui a gente identificou um ponto gatilho, certo? Eu vou colocar uma outra imagem aqui, a gente analisar esse ponto, outro ponto gatilho. Aqui também, ó, um outro exemplo na região de trapézio, tá? Para quem trabalha nessa área, é interessante também correlacionar as imagens térmicas com os mapas, né, dos pontos gatilho. Já está bem documentado, né? Simons e Travell sobre os pontos miofaciais, né? Essa síndrome dolorosa miofacial. Então é bem interessante correlacionar as imagens térmicas com o mapeamento dessa síndrome, tá? Então, olha aqui. Aqui eu abri outra imagem térmica, certo?
de uma outra pessoa, um outro paciente, enfim. E o processo é o mesmo. Eu vou deixar só aqui o fundo escuro para facilitar um pouco a visualização para vocês aí de casa, tá? Então, começo como? Trabalhando essa amplitude térmica, tá? Posso começar diminuindo a temperatura mínima, tá? Mas esse fundo vai ficando lilás. Eu não gosto, então eu prefiro ir subindo a temperatura mínima e começo a identificar as assimetrias térmicas, né? E claro, a analisar quais são os pontos mais quentes também, tá? Como quando eu vou identificar um ponto gatilho, uma das características é esse hotspot, é o ponto quente, tá? Você pode realçar, usar uma escala de temperatura que realce as temperaturas mais altas na sua imagem térmica, certo? Aqui, ó, eu diminuí a temperatura máxima em 35, tá? Ó, nesse caso, esse paciente tem um belo ponto gatilho aí na região de trapézio, lado direito. E também posso arriscar que ele tem no elevador da escápula, né, lado esquerdo também. Mas lembrando que confirma-se com a palpação, tá? Posso subir aqui a temperatura mínima também. Ele tem uma assimetria também, né, em ombros, mas eu quero realçar o ponto mais quente, né? Posso deixar ali no 34,5, tá? Agora a gente vai para o cálculo, né, da diferença. Eu vou subir aqui a temperatura mínima, tá? Só para fazer uma didática aqui com vocês, uma prática, que é o quê? Assim eu venho isolando e eu posso observar se tem outras assimetrias em outras regiões, certo? Tem um pouco na região escapular, né? E conforme eu vou subindo a temperatura mínima, eu isolo esses pontos mais quentes. Ó, os pontos mais quentes, região de trapézio, é, bilateral, mais claro, mais evidente, bem mais evidente o lado direito, e também pontos hiperradiantes aqui na região de cervical posterior. Tá? Por isso que também fica interessante, ó, vem para o Hipermax, né, atualiza a página e explora esse 3D, no qual você consegue aí identificar quais são os pontos mais quentes, faz uma análise em 3D da sua imagem térmica. Se você tem um mouse também com o scroll, você consegue dar um zoom, né? E a gente fala que é mergulhar aqui na imagem térmica, certo? Analisar em de outra visão, né? Utilizar um outro prisma. Como você pode identificar esse ponto gatilho, esses pontos mais quentes, certo? Eu vou deixar essa imagem, vou ajustar só um pouquinho a temperatura mínima, isso, vou deixar em 30, tá? Posso vir diminuindo a temperatura máxima? Pode, posso. Quero deixar ali, realçar na cor, no branco, né? Essa imagem hiper radiante? Sem problemas. Agora vamos calcular a diferença de temperatura dessas regiões. Então, eu identifiquei, fiz, né, a delimitação aqui do ROI, faço uma análise contralateral. E aí, se eu quiser também, para facilitar, posso usar a função grade, e aí eu posso verificar se os meus ROIs estão alinhados. Mas aqui a gente já vê que os ombros desse paciente não são alinhados, né? Ele tem um ombro mais baixo que o outro, tá? Então, essas grades também podem auxiliar nessa análise, dessa maneira, tá? Posso depois apertar novamente aqui em grade e retirar a grade sem problema nenhum. Venho em medidas, faço o cálculo do delta, tá? E olha que bacana. Temperatura máxima deu 0,54, a mínima já deu 1,10. Olha a média ali, 0,98. Confirma esse ponto gatilho na região de trapézio, lado direito, tá? E claro, obviamente faço a palpação ali para confirmar esse ponto gatilho.
Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida quanto à análise do ponto gatilho? A região, né, de maior queixa, e aí que nós trabalhamos, obviamente, é a região de trapézio, tá? Essa região interescapular, romboides, elevador da escápula, também muito miofascial em escaleno, tá? Então a termografia consegue nos auxiliar, tá? Lembrando que ocorre toda uma cascata bioquímica, tá? Para a identificação do ponto gatilho através da termografia. E vale ressaltar aqui, no estudo do Fischer, o que que ele analisou? Quando ele colocou um termômetro, ele colocou uma agulha, né? Tinha um termo que visualizava, que identificava a temperatura lá dentro do músculo. No ponto gatilho, a temperatura é mais baixa, tá? Mas o reflexo viscerocutâneo, esse reflexo na temperatura da pele, ocorre um aumento de temperatura. Por isso que nós identificamos o ponto gatilho como um hotspot. Mas lá no músculo, lá na banda tensa, tá? Ali a temperatura está menor, certo? E uma outra coisa bacana, né? Uma outra função muito interessante de se utilizar a termografia é para o tratamento termoguiado. Então, eu identifiquei, né, os pontos gatilho. Realizei um tratamento. Como que ficou o antes e o depois? Eu também consigo fazer isso com a termografia, certo? E fica bem interessante você documentar isso para o paciente, porque aqui na termografia a gente faz uma análise tanto qualitativa, né? Eu vejo as diferenças de cores, e claro, aqui, nesse momento, eu utilizei não mexi na paleta de cores que a gente fala, mas eu posso, né, muito bem explorar essas paletas para realçar ou não o ponto gatilho. Ó, agora eu coloquei uma outra paleta de cores, veja, mas eu prefiro utilizar ainda o termoguiado, né, o nome termoguiado aqui nesse programa, tá? Mas eu posso explorar essas outras paletas para realçar esse ponto, tá? Então, para a identificação de ponto gatilho, as características são essas: formato discoide, tá? Ele tem ali de 5 a 10 milímetros, certo? E a diferença de temperatura com o lado adjacente, o contralateral, vai de meio grau a 1 grau, certo? E hotspot, ponto quente, tá? O ponto gatilho não vai ser identificado como um ponto frio, certo? Então, hotspot, ponto quente, certo? Eu queria aproveitar, pessoal que está nos acompanhando ao vivo, e quem tiver interesse em receber o PDF, né, do doutorado, da tese de doutorado da Luciane, para deixar o e-mail no nosso chat, que a gente vai enviar exclusivo. Hoje vai ser exclusivo. Eu vou fazer questão de não abrir exceção, tá? Para quem está nos acompanhando ao vivo, vai receber por e-mail, tá? Porque a nossa live fica disponível depois no nosso canal no YouTube, né? @termosaúde. Mas hoje eu vou manter a minha palavra e vai ser exclusivo para quem estiver nos acompanhando ao vivo aqui na sala secreta da termografia, certo? E aproveitando, né? Agora aqui depois dessa prática aqui com imagens térmicas, quero aproveitar e fazer um convite especial para quem está nessa sala hoje, tá? Hoje nós daremos abertura. Parar de compartilhar. Ah, tem uma pergunta no chat. Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu voltar aqui. Opa. Ah, beleza. O pessoal começou a enviar os e-mails. Isso, pessoal. Escrevam quem tiver interesse em receber, tá? O e-mail aqui no nosso chat para o envio da tese, tá? E, além disso, eu gostaria de aproveitar essa sala secreta para realizar a abertura. Abertura do quê? Do nosso Black Friday, né? Do nosso Black November,
do curso Começando do Zero na Termografia. Eu vou pedir gentilmente para deixar, né, o link aqui do curso. Quero fazer o convite a vocês, né? Uma promoção aí exclusiva para quem estiver no grupo hoje, aqui na sala secreta. Então, você terá acesso ao curso, quem tiver interesse, o curso Começando do Zero na Termografia, acesso por 4 meses, realizando a sua inscrição hoje, nessa condição especial de Black November, você vai receber, ter acesso também ao congresso, todo o conteúdo do congresso Thermo Connection, tá? Quem também tiver interesse no curso Começando do Zero na Termografia. Então, como começar? Como achar as assimetrias térmicas? Como identificar uma assimetria? Como realizar a captura, um protocolo de captura de imagem? Tá? Então, eu convido vocês, para quem tem interesse, né, para começar aí na termografia, o curso, nosso curso Começando do Zero na Termografia, uma condição especial de Black November, tá? Você terá acesso ao curso, juntamente de bônus, vem aí com todo o conteúdo do nosso congresso, que foi realizado no dia 5 de outubro, tá? Você terá acesso, conteúdo do curso, bônus, congresso, por 4 meses. Além disso, eu vou dar uma aula ao vivo de Tira Dúvidas no dia 11 de dezembro, exclusivo para essa turma do Começando do Zero na Termografia, tá? E, além disso, aproveitando, o curso é online, tá? O conteúdo do curso é online, certo? Essa aula do dia 11 de dezembro será ao vivo, será um Tira Dúvidas de prática, muita prática, tá? Para análise das imagens térmicas, comparar com a comparação, não é, das queixas clínicas, enfim, tratamentos guiados, mas aproveitando, quem ainda estiver nessa sala, na sala secreta, vai receber um bônus exclusivo, que é um checklist, o que você não pode deixar de fazer, quais são os parâmetros que você não pode deixar de checar antes de realizar a captura da sua imagem. O que que você precisa identificar? Ah, qual deve ser a temperatura da sala, né? Então, nós enviaremos um checklist, uma lista no qual você vai, né, realizar ali o check. Ah, o paciente realizou termalização? Por quanto tempo? O paciente seguiu todas as orientações, certo? O paciente ficou, realizou a termalização? Isso é um dos exemplos, tá? Mas tem todo um checklist que vai ser exclusivo para quem estiver nos acompanhando aqui na sala secreta, tá? Eu vou pedir gentilmente para passarem o link aqui no chat. Já faz algum tempo, faço uma campanha para evitar a mamografia e falo sobre as outras opções. Eu só gostaria de saber seu nome. Desculpe, aqui tá aparecendo no chat para mim só como iPhone de alguma pessoa, tá? Se você pudesse identificar, eu agradeço. Luiz Carlos, boa noite, Luiz Carlos. Já há algum tempo faço uma campanha para evitar a mamografia e falo sobre as outras opções, né? Termografia, sem a radiação, enfim. Gostaria de uma aula sobre esse assunto. Ok, Luiz Carlos, a gente pode pensar nessa temática, tá? Me interessa fazer para a reabilitação, a cirurgia plástica e na oncologia. Esse é um caminho sem volta. Eu falo que quem trabalha com a cirurgia plástica e ainda não utiliza termografia está no século passado, certo? Então, seja bem-vindo, Roxana, diretamente da Argentina, certo? Ela que já nos acompanha aí na sala secreta há algumas semanas, né? Carlos deixou, ó, o link para o curso está ali no chat, tá? Quem realizar a inscrição, a gente vai correlacionar quem está aqui na sala secreta, tá? E vai receber esse checklist. Quais são os parâmetros que você não pode deixar de listar quando você vai realizar uma imagem térmica, certo? Então, realizando a sua inscrição. E o mais importante, né? É o desconto que vocês terão aproveitando essa Black November, certo? É.
Tem um desconto exclusivo, super bacana. E além disso, como bônus, você leva todo o conteúdo do congresso, gente. Tá? Esse congresso ficou muito legal, né? Teve duração aí de um dia inteiro, com vários especialistas. Tá? Vocês terão acesso tanto ao material do curso quanto ao congresso por 4 meses. Então, essa condição, eu diria que está imperdível. Foi a melhor condição que a gente fez no ano, né? No ano, tá? Então, convido a todos vocês. O chat, desculpa, no chat tem o link de inscrição, tá? Para o curso, começando do zero na termografia. E o principal, né? O diferencial desse curso é uma aula comigo ao vivo no dia 11 de dezembro, certo? Alguém ficou com alguma dúvida sobre ponto gatilho? Eu esclareço aqui para vocês. Deixem um e-mail de vocês aqui para receberem também o, a tese, né, da Luciane, certo? E hoje eu vou manter minha palavra, vai ficar exclusivo para quem está aqui na sala secreta, tá bem? Bem, pessoal, acho que por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, de quem nos acompanha aqui semanalmente. Dr. David está sempre aqui conosco, diretamente da Colômbia, né? Manuel, o Kleber também semanalmente aqui nos acompanha. A Lúcia está conosco hoje. O Luiz Carlos. Miriam também nos acompanha aí semanalmente. E a Roxana diretamente aí da Argentina também. Então, eu agradeço a presença de todos, tá? Dúvidas quanto à inscrição do curso, conteúdo, a gente fica disponível. Pode nos mandar mensagem, tá? Qualquer dúvidas que vocês tiverem, a gente fica à disposição, tá? Espero que vocês, quem ainda não utiliza a termografia, que vocês aproveitem essa condição que está imperdível, tá? Foi a melhor condição do ano para realizar esse curso, começando do zero na termografia, certo? Agradeço a presença de todos. Nos vemos na semana que vem, todas as terças-feiras, ao vivo, às 21h07, a sala secreta da termografia, tá? Também nos enviem temas que vocês têm interesse para a gente discutir aqui nessa sala, tá bom? Agradeço aqui a presença de todos ao vivo e quem não pôde nos acompanhar, estaremos em breve. Esse conteúdo estará no nosso canal do YouTube, @Termosaúde. Uma boa noite a todos e muito obrigada.